Sejam bem-vindos a mais um Vai Bem com Garoto. E hoje eu tô aqui com a Thaís Olivério, psicóloga, especialista, e hoje a gente vai preparar um estrogonofe para vocês. Então, eu quero saber, você gosta de estrogonofe? Amo. Gosta? Legal. Então a gente vai preparar um estrogonofe. Peguei aqui um filé mignon. Vou mostrar o preparo para vocês, enquanto a gente bate um papo aqui sobre psicologia, um pouco sobre saúde mental, autismo. Então a gente tem vários assuntos para conversar. Antes de tudo, eu queria que você se apresentasse, que você contasse um pouco da sua história pra gente. Certo. Bom, eu trabalho na área da psicologia já há 18 anos. O meu encontro com a psicologia foi desde os meus 14 anos de idade. Foi onde me despertou uma curiosidade e eu fui estudar sobre. Eu lia muitos livros sobre Jung, Freud, desde aquela época. Então, assim, eu não vejo a psicologia como uma profissão, mas sim como eu faço algo que eu amo. Eu amo ser psicóloga. 18 anos é muito tempo, bastante. Né? Parece que tem 18 de idade, né? Sim, e já percorri por vários ambientes de trabalho, mas hoje eu estou somente no meu consultório. Mas já trabalhei em ONGs, já trabalhei em escolas, em hospitais, em hospital psiquiátrico, em empresa. Então, assim, mas hoje eu escolhi permanecer mais no meu consultório. Estou dando aula em curso de pós-graduação em Maringá e dou supervisão clínica para psicólogos e algumas clínicas multi-atendimentos. Legal. Bom, vamos começar o preparo então, enquanto a gente conversa. Então vou começar pegando a carne aqui, vou picar ela bonitinho para a gente poder fazer o preparo e colocar o arroz para refogar. Enquanto eu faço essas coisas, eu queria saber se você tem alguma história com a Garoto. Alguma história de infância, porque você nasceu aqui em Paranavaí, né? Ou não? Não, eu nasci em Londrina, mas meus avós são pioneiros na cidade, tanto que meu avô viveu até os 100, minha avó até os 96. Então eles viram o nascimento da Garoto. Eles viram o nascimento da Garoto. E toda festiva, né, familiar, e desde quando meus pais se mudaram para cá, eu tinha 7 anos de idade. Então, festinha infantil, quando eu era criança, nós comprávamos aquela famosa garotinha, que era aquele refri pequenininho, né? Que vinha até numas caixas aquele de 200 ml, pequenininho. Bem pequenininho, caixa de madeira. Então, é uma memória muito gostosa que eu tenho de ir tanto com meus avós buscar. A gente tinha os cascos, né? Levava o casco, trocava por já cheio, e com o meu pai também. Então a gente sempre, quando até a gente contar, eu lembro da cena. Cara, e não tem como, a nostalgia é um negócio que pega muito, né? Sim, sim, sim. A gente gosta de lembrar um pouco da infância. Sim. Deixa eu só lavar a mão aqui rapidinho. E é uma lembrança boa, né? Porque não era só nos meus aniversários, mas todo aniversário daquela época sempre tinha esses refrigerantes pequenininhos. Tanto que tem uma doçaria aqui em Paranavaí que também bem antiga, que a gente gostava de ir lá comer os doces e tomar o garotinho. Legal. E falando em nostalgia, nostalgia é um sentimento, né? É um sentimento que envolve mais de um. Ele mexe às vezes com alegria, mas também mexe um pouco com a tristeza, que é meio que a saudade daquilo que a gente vivia na infância. Eu queria saber um pouco, voltado para a área da psicologia, como que é visto esse sentimento da nostalgia? Até queria dar um exemplo aqui, meus pais, eles têm uma coisa que eu sempre achei muito engraçado, nunca consegui entender o motivo, e hoje em dia eu já entendo melhor, que é o lance de ir viajar e querer ouvir música da época deles. Eu falava, gente, mas cara, tem tanta música boa hoje em dia, mas eles querem ouvir música dos anos 80, 70, era Bee Gees, era algumas músicas assim que na época aprendi a gostar também por conta deles, mas que eu não entendia. E hoje, já com meus 30 anos, eu tenho vontade de ouvir músicas que na minha infância me lembram sentimentos bons. Então, como que funciona essa questão da nostalgia? Sim, a nostalgia, ela faz você voltar naquele lugar, naquele ambiente de conforto, de amor, de carinho, como no caso dos seus pais e no seu, né, que você acabou de falar. É aquela lembrança boa, aquela memória boa. Às vezes nós temos memória olfativa, auditiva, então remete a sentimentos positivos, né, de momentos de vivências boas na vida da gente. Então, às vezes você vai ter, como eu disse, né, da garotinha, os seus pais de música, de cheiro, às vezes, passa na rua, tem aquele cheiro daquela torta de vó, né? Então, assim, ou você passa naquele restaurante da sua infância, né, naquela padaria, naquela mercadinho da sua cidade, e isso remete àqueles sentimentos
lá de trás, aquela situação gostosa, né? Que é infância, memória, lá quando nós somos crianças, né? Na verdade, a gente não tem problema, né? Então, como Nossa vida é só aquilo, né? É, isso. E quando nós somos adultos, na correria, a gente passa a esquecer desses sentimentos, a gente vive mais no automático, principalmente hoje com a era digital, onde tudo é pronto, né? Todas as informações e tudo tá ali muito rápido. E para nós, né, 30 a mais, que tivemos assim, né, não muita tecnologia na infância, que brincava na rua, brincava com os amigos da escola, ia estudar na casa de um, estudar na casa de outro. A única preocupação era estudar, né? Isso, e essas festinhas, nossa, era bem festinha gostosa mesmo na casa. Hoje, muito pouco, né? Quase nem tem. Eu lembro que na minha época de infância, assim, era muito comum, e isso é uma lembrança muito nostálgica para mim, que garoto era algo decorativo, a gente deixava muito na mesa das crianças assim como decoração durante o aniversário, então todo mundo gostava. Então, garoto traz também esse sentimento nostálgico, esse sentimento de família, de união, né? Sim, tanto que até algumas famílias, né, tinham o hábito, né, de tomar o refrigerante aos fins de semana só. Hoje, né, essa molecada vive uma maravilha, né? Eles têm refrigerante todos os dias, né? Mas a acessibilidade ao refrigerante era mais aos fins de semana, e principalmente nas festas. Principalmente por condição financeira, né? Antigamente... Também. Era outras vivências, né? Sim. E hoje a gente tem também o refrizero, né? Que ajuda a gente que quer manter uma vida mais saudável e tal. Sem exageros, a gente consegue levar uma alimentação legal. Sim. Outra coisa legal que eu queria ouvir de você um pouco, agora indo um pouco pro lado já da sua vivência clínica, né? A gente tem visto muita informação, muita gente falando sobre o autismo. Sim. Eu queria saber como que tem sido para você, como profissional, nessa questão de pacientes, se tem tido muito paciente, se você atende muita criança autista, porque eu percebi um aumento na quantidade de diagnósticos, principalmente em adultos também. Tem muito adulto se descobrindo, entendendo, que às vezes achava que não era nada, que achava que, eu sou assim mesmo, tal, e descobre... Assim, né? Nasci assim, tá tudo bem. E daí descobre que, na verdade, é um autismo num nível não tão grave, né? Que a gente tem os níveis de suporte, nível de suporte 1, que influencia na vida, mas não altera tanto, não atrapalha tanto na rotina. Então eu queria saber de você um pouco como tem sido isso, sua vivência clínica e tudo mais. Vamos falar em tempo cronológico. Então, de 5 anos para cá, logo pós-pandemia, esses diagnósticos vêm aparecendo, né, com maior proporção, principalmente caso de adultos, e também nós estamos caindo num grande problema, né, eu digo, né? Por quê? O que acontece? Existe um comércio também em cima do autismo, né? Então, assim, quando você for procurar um profissional, eu sempre falo, né, para as pessoas que eu supervisiono, você precisa ver se essa pessoa realmente ela tem aquela capacidade de prestar aquele atendimento, né? Porque o que acontece? Como viram, como qualquer coisa na vida, que houve um aumento diagnóstico, obviamente que aumentou mais terapeutas, mais médicos, né, falando sobre o assunto. Mas cuidado, eu sinalizo porque nem tudo é real que é vendido. Até porque é um alerta que eu falo para os pais. Muita gente abusa da fragilidade de vocês. Então, assim, costume ver quem está no mercado com ética, trabalha, mostra resultados, mostra aquilo que está sendo feito, né? Nada contra nada nem ninguém, mas assim, eu que trabalho há 18 anos, eu construí meu nome através de muita ética e moralidade. Eu nunca vendi minha moral para ter o meu nome. Então, assim, tome muito cuidado. O que acontece com o paciente quando vem autista adulto, né, com diagnóstico tardio, a gente fala? Muitos deles ali na adolescência, eles passam a tinham, né, diagnóstico de bipolaridade, depressão, não é todos os casos, mas a grande maioria. E com vários avanços nos estudos, mais informações, né, e acesso a essas informações, as pessoas começaram a buscar a avaliação neuropsicológica, que é a única que vai dar certinho o nível de suporte que o paciente tem. E quem pode aplicar essa avaliação neuropsicológica é somente psicólogo com CRP. Certo? Que fique bem claro, né? Então, o que acontece? Então, o paciente vai lá,
sempre tomou remédio para depressão e sem muitas evoluções, aí depois faz essa avaliação através de pedido médico ou do próprio psicólogo que está ali dando o atendimento, aí ele vê que realmente não, ele não tinha uma depressão, ele tinha o autismo de suporte 1, suporte 2. Por quê? Ele passa a se entender os seus anseios, os seus medos, os seus limites, as suas angústias, como qualquer pessoa, com diagnóstico ou sem diagnóstico algum. Valendo ressaltar, eu atendo de todos os níveis, desde criança até adulto, né? Então, uma breve explicação. A gente fala o autismo em questão de suporte, por quê? Para ficar mais fácil, e é o que o DSM tem, né? Como suporte para nós, né, psicólogos. Então, o suporte 1 é aquele indivíduo que não precisa de tantas necessidades de suporte do adulto ali, né, para estar como ajuda, entre outras coisas. Então, ele consegue se comunicar legal, ele fala, alguns escrevem, outros escrevem com alguma dificuldade, o cheiro não incomoda tanto, o barulho não incomoda tanto, ou até que uma dessas coisas incomoda. Suporte 2, constituição de frase com um pouco de dificuldade, mas não necessariamente o 2 não pode chegar a 1, através das terapias, fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricista, fisioterapeuta, enfim, se ele faz isso, ele consegue chegar no suporte 1. E o suporte 3 é aquele indivíduo que não fala, tem inflexibilidade comportamental. Que vai precisar de muita ajuda. Muita ajuda, conseguir... isso, né? Do mais do adulto. Então, os níveis de suporte, de acordo com a necessidade que aquele indivíduo tem. Que antigamente se falava de outras nomenclaturas, né? Então, por exemplo, a gente às vezes... Isso é uma coisa até legal de perguntar e de saber, das pessoas saberem. Quando a gente vai no mercado, por exemplo, em algum lugar que eles conseguem empregar uma pessoa com um certo nível de autismo. E, em geral, até que nível que pode ser, que geralmente costuma ser contratado nesses locais, é nível de suporte 2, até 3 às vezes consegue levar uma vida normal e consegue ter um emprego, ou depende porque depende, cada pessoa tem suas particularidades, né? Depende muito do ambiente e do local, mas se hoje nós formos nos mercados, tem bastante, né, níveis de suporte 1 e 2 trabalhando aí, né? Também tem pessoas que trabalham em bancos, trabalham em lojas, entre outros ambientes, né? Falamos de mercado porque, assim, é um local que todo mundo tem acesso. A gente costuma ver as pessoas e ver... Eu vejo crachá. Muita gente de crachá e tudo mais, então, quando geralmente você tem esse contato mais próximo, né? Legal. Tatá, agora eu quero saber o seguinte. Você que é uma pessoa que atende muito em consultório e tudo mais, o que as pessoas mais te procuram? Geralmente a gente vê que os motivos maiores são depressão, ansiedade, neurodivergências, né, como o autismo que a gente conversou. Então, o que mais tem procura hoje em dia? Hoje, além do que você está falando, as pessoas, através do acesso à internet, elas têm buscado melhor um autoconhecimento. Então, tem muita gente buscando consultório em busca de saber, né, os seus limites. Às vezes a pessoa está muito reativa no trabalho, com a família, esposo. Tá meio que buscando respostas mesmo. Respostas. Pessoas com traumas ali a nível de infância, né? Às vezes relacionamento com os pais, que percebe que vai mantendo ciclos necessários de se romper, separação, enfim. Tatá, agora enquanto eu termino de cortar a carne aqui, eu queria saber, a gente estava falando sobre depressão e ansiedade, né? Sim. Eu sei que muita gente, às vezes, se automedica ou vai só no... Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome da profissão. Consultório, médico. Vai no médico e pega receita de remédio, toma remédio para ansiedade, mas não trata a causa, trata só o sintoma. Porque o remédio, ele serve para isso, né? Ele serve pra gente reduzir o sintoma, aquilo que a gente está sentindo, mas ele não trata de fato, né? A causa quem vai tratar é o psicólogo mesmo, né? Que é o autoconhecimento, né? Buscar em fechar esses ciclos, buscar aquilo que está sendo o foco da dor. E geralmente a grande maioria ou se automedica ou vai somente no médico e não busca terapia. Embora de 10 anos para cá tem tido uma busca muito maior nesses casos, tanto de depressão, ansiedade, né? Ou geralmente o que acontece? Eles têm uma crise de ansiedade, vai no hospital, mas depois não busca o psicólogo. E mesmo o médico, o plantonista falando, você tem que buscar
uma ajuda, Sim. porque o que é a crise? A pessoa chegou no limite de aguentar aquela dor, então ela entrou em crise, né? Agora uma pergunta. Depressão e ansiedade, tem cura? Sim, tem. Tem? Tem. Já tive pacientes que passaram por esse processo, ou de ansiedade, ou de depressão, e hoje não obtém mais. Estão Legal. no consultório por outros motivos, ou inclusive tem alguns que já alta. Então, mas muitas assim, vezes, tem gente que acha que às vezes terapia é pra sempre. Tem gente que acaba gostando de fazer, né? Na Então, verdade, a alta da terapia é uma semi-alta, né? A pessoa, ela tem aquele... Às vezes ela ficou 4, 5, 10 anos na terapia, a gente dá uma pausa, porque a pessoa ela conseguiu, e ela é até importante, mas o que acontece? A terapia, se for ver na verdade, você teria que fazer o resto da sua vida, porque em momentos da vida nós vamos estar passando por vários tipos de situações, né? E o psicólogo ou a psicóloga, ela é aquele apoio racional, diferente daquela conversa com amigos, né? Então vou desabafar com minha amiga, ela vai dar aquele conselho. Só que o que vai acontecer? Ela vai misturar aquele sentimento dela com o meu, né? Ela vai querer me proteger, então ela não vai racionalizar. E o psicólogo tem técnicas, estudo para racionalizar e entender melhor a situação. Legal. Não que não deve se desabafar comigo, claro, e é saudável, né? Mas quem vai te orientar de uma forma racional e que não tenha sentimento em relação àquilo é o terapeuta. Legal. E a pessoa ela já nasce com depressão, ela já nasce com algum gene, algo genético, ou ela costuma desenvolver durante a vida por questões daquilo que acontece na vida dela? Olha, ela pode ter a depressão pode vir de a ordem genética, mas não que ela nasça com aquilo. O que a gente observa? Mães que passou por um período gestacional muito ansiosa ou depressiva, a criança realmente ela mostra algumas situações de comportamento ali mais delicadinho, sim. Tá? Entendi. Às vezes disfunção de sono, dificuldade de se alimentar, não quer pegar ali no peito da mãe, ou a mãe passou ali um trauma, um susto, enfim. Entendi. Então, assim, não sei se é hereditária a palavra certa, mas a gente pode, dos nossos pais, ter alguma influência e acabar desenvolvendo a depressão por conta de histórico familiar? Ou não? Com certeza, com Pode? certeza. O que nós, sempre, nós psicólogos, os neuros ou psiquiatras, a ansiedade, a depressão, se você tem pais ansiosos ou depressivos, você tem uma predisposição sim, porque o meio influencia, obviamente, né? Mas também, às vezes você não tenha, mas seu filho possa ter. Então sim, pode ter fundo genético. E esse lance do meio influencia? Eu sempre achei isso muito interessante, porque tem até uma frase que diz que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais Com convive. certeza, eu acredito e assina acredita? embaixo, sim. Nós somos, sim, a média das 5 pessoas que nós convivemos, por quê? Tem até um livro sobre isso, né? Sim. Aqui, nós estamos felizes, cozinhando, conversando. Então, assim, não tem espaço para a tristeza chegar. Mas você, imagina se eu chego aqui, você está chorando, o meu semblante vai mudar. Né? Se eu chego num ambiente onde tem muitas pessoas reativas, irritadas, pessimistas, que só reclama. para cada 10 soluções, 20 problemas, Tem gente que é assim você vai não ter mais perspectiva boa da vida ali, entendeu? Então, o ambiente, ele intoxica sim. Né? Como pensamento atrai, pensamento constrói. Se eu sou uma pessoa positiva, eu tenho mais predisposição a atrair coisas boas na minha vida. Se eu sou uma pessoa negativa, obviamente as coisas não vão dar certo para mim. Vai dar muito mais coisa errada. Com certeza. E às vezes até quando dá certo, você vai achar problema no acerto, né? Sim, e isso, né, é uma das minhas formações é a analítica junguiana, né? E que Jung dizia, Que né? era algo que eu queria te perguntar, se Sim. tinha a ver com Jung. Sim, o Jung acredita lá atrás, sem antes falar, hoje fala muito da física quântica, que nós temos aquele sexto sentido e a gente sente a energia ali das pessoas, né? Então, se nós estamos atraídos por coisas ruins, vai me acontecer coisa ruim. Vai acontecer se você é uma pessoa mais positiva, próspera, que vê só mais o lado bom das coisas, então a predisposição a você ser uma pessoa mais feliz. Então, Jung sempre lá atrás já percebeu isso, né? Que hoje é falar da física quântica, né? Eu atraio aquilo que eu penso, por isso que a gente, para os meus pacientes, sempre falo, tome cuidado com aquilo que você não quer. Uma coisa bem relevante, então assim, todos nós, às vezes estamos pensando, a pessoa não liga. Isso! Que é a física quântica.
entendeu? Tem um outro nome também que é o rapport. Rapport. E que Jung falava, né, lá atrás, que é como se nós estivéssemos ligados, igual aquele fiozinho de rádio um no outro. Uma conexão. Então, uma conexão. Então, se realmente você pensar ali, ou a pessoa pensar em você, muito provável vai tocar o telefone, vai vir uma mensagem. Em relacionamentos acontece muito isso, né? Relacionamentos muito longos. Por isso que fala assim, nossa, minha mãe falou e aconteceu. Porque você saiu de dentro dela, né? Então você está muito ligado a ela. Por mais distante que esteja. Às vezes acontece, eu acho muito legal, quando às vezes eu e a Amanda, a gente vê alguma coisa, eu olho pra ela, eu falo alguma coisa, ela falou, pensei na mesma coisa. Outra coisa, você já pensou numa música, de repente a música toca? Isso que é. É loucura. Jung falava muito sobre, né, essa questão de nós estarmos muito interligados e que ele fala que todos nós temos sexto sentido, uns mais aguçados, outros menos, né? E a física quântica comprova isso. Se ela não tiver resposta para essa, vocês podem cortar. E déjà vu? Déjà vu é uma coisa que aconteceu esses dias comigo, eu não sei se tem alguma relação com Jung, se tem alguma explicação na psicologia. Esses dias eu estava jogando e sim, eu lembrei da raquete do menino que estava jogando contra mim, eu lembrei da jogada que o outro fez, e assim, foram várias cenas em sequência que eu falei, caramba, eu já vivi isso aqui. Já viveu. Sim, o déjà vu é o nosso inconsciente nos preparando para aquela vivência, é como se a gente já tivesse realmente vivido, principalmente situações ruins ou muito de euforia. Entendi, quando o sentimento está mais à flor da pele, legal. Vamos tomar um suco e um garotinho cola zero? Vamos. Dá uma chacoalhadinha para dar aquela misturadinha no suco. Suquinho de laranja. Esse é bom para as mãezinhas, para pôr na lancheira das crianças. Ou para você que vai no trabalho, leva a marmitinha, já tá ok. Sim. O tamanho ideal. Mas também tem... Inclusive, uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês é lançamento, né? Faz pouco tempo que foi lançado o Garoto Cola Zero. E vendeu tão bem que tinha muita gente pedindo o pequeno. Então, só tinha o de 2 litros. Tava conversando com o Albino, ele falou, cara, vendeu tão bem que a gente teve que fazer o de 500, tinha muita gente pedindo. Então, tá aí, pra quem gosta, assim como eu prefiro comprar o de 500 porque eu não consigo tomar o 2 litros rápido, né? É muito refrigerante para uma pessoa só, então eu prefiro comprar o de 500, que dá para uma refeição ali, não perde o gás, né? Que é algo tão gostoso, né? Manter o gás, então, tá aí. Um brinde? Brindezinho. Show. Agora, enquanto nosso arrozinho tá aqui, vou começar a esquentar a panelinha da carne, pra gente poder dourar ela e começar a preparar o nosso estrogonofe. Vou fazer uma salgadinha na carne aqui, muita carne para pouco sal. Thaís, agora eu queria saber uma coisa que eu acho um assunto que está muito em alta também, que é celular. Provavelmente alguém que está assistindo a gente agora vai estar do celular. Sim. Então eu queria saber um pouco sobre a parte do celular. Tanto na infância quanto na vida adulta. Vamos começar pela infância. Porque o que acontece? Eu vejo muita mãe que hoje usa o celular como ferramenta para entreter a criança e para conseguir fazer suas coisas, né? Então até que ponto isso é bom, até que ponto é ruim, até que idade é indicada, a partir de que idade? Na verdade não tem ponto bom nada disso. Porque nem para nós, né? Nem para nós. O que acontece? Eu costumo falar que isso aqui virou um nome bem feinho, né? A chupeta eletrônica, né? Que a mãe, devido à necessidade, ela acaba fornecendo para a criança ficar quieta. Mas o que acontece? O celular, como ele dá todas as informações muito rápido e muita luminosidade... E parece que a criança já nasce sabendo mexer, né? Mexendo, melhor que eu e você junto. Um excesso de informação. E todo excesso vai gerar uma falta. E o que isso vai gerar na criança? Vai gerar ansiedade, problemas oftalmológicos, obesidade e compulsões, que hoje a grande maioria das crianças tem, né? E o limiar de frustração bem baixo, porque o aparelho celular dá tudo muito rápido. Então, quando ela se frustra, ela não sabe lidar. Ela não sabe lidar. Por isso que ela não sabe esperar. Não, a hora que ela leva um não na escola, um não do pai e da mãe, ela arma aquele berreiro. E se a gente leva para o passado, por exemplo, eu quando era criança, parece que mas eu tenho 30 anos também. Eu assistia TV Globinho. Sim. Eu só podia assistir Dragon Ball uma vez por dia, todo dia de manhã. Se eu perdesse esse episódio, era só no outro dia, a gente era obrigado a esperar. E hoje, se você quiser, tá aqui, ó.
Sim, tudo pronto. E você pode observar tantas crianças ou adultos que fazem uso abusivo, né? Que hoje, vamos pensar, 80% da população, elas passaram a não olhar mais nos olhos, não observar mais as pessoas. E elas têm dificuldade. Então, se vocês forem observar hoje, inclusive, vamos pensar os mercados, passaram a contratar pessoas mais de idade do que os jovens, devido ao quê? A necessidade de não ter tantas falhas no serviço, porque a pessoa ela é tão acostumada ali na tecnologia que o tato humano é algo difícil para ela fornecer. E assim, tem adultos que a gente observa, a família às vezes está a mãe cozinhando aqui como nós, o pai na sala no celular, a criança no quarto no celular, e entre eles se falam pelo celular, não se conversam, não se observam. E vou muito além, às vezes você vai num restaurante, você olha para a mesa do lado, tá todo mundo mexendo no celular. Então tá se perdendo aquela questão social, de prazer ali de conversar com os amigos, com a família. Isso é ruim, né? Tá se tornando pessoas frias, né? E como eu disse, o adulto também tá tendo baixo limiar de frustração. Sim. E eu acho engraçado que, na verdade, eu queria te perguntar o seguinte. Eu sou um cara que eu sou apaixonado por videogame. Sim. E hoje em dia as crianças têm Roblox, tem vários jogos de celular. Eu tava querendo esses dias dar um videogame para meus sobrinhos que fosse aquele videogame antigo. Hoje em dia você acha pendrive para comprar com Super Mario, diversos jogos. É saudável para o desenvolvimento da criança jogos que são mais lentos, que não é aquele super estímulo, mas assistir uma TV com desenhos daqueles antigos, um Pokémon, um Dragon Ball, que são desenhos que não é tão acelerado, e jogos que não são tão acelerados, é bom pro desenvolvimento? Porque eu senti que eu desenvolvi bem por causa disso, não sei se ajuda. Eu não sou contra celular e videogame sendo um uso determinado correto. Então, assim, uma criança jogar ali um tempo, uma meia hora, uma hora, ok, mas o que a gente observa? Hoje tem adolescentes que não saem do quarto. É 8, 12 horas do celular. 8, 12, 10 horas. E uma outra problemática, os abusos, né? Que até houve uma grande polêmica aí de um influencer esses dias, passando aí na televisão, colocou a par, né, os pais. Porque que acontece? Nesses jogos mais da era de agora, existe pedofilia, abuso na parte financeira, entre outras coisas. A gente não sabe quem está do outro lado da tela, né? É que, diferente de antigamente, que os jogos eram offline, hoje os jogos têm essa interação online. Então é muito fácil de alguém acessar uma criança. Então tem que tomar, o cuidado tem que ser redobrado, né? O que eu falo para os pais, que nem no seu caso quer dar para o seu sobrinho, isso é super legal. Mas assim, tudo tem limite, né? Nós não temos regras no trabalho, na escola. E por que em casa é um buffet livre para esses jogos, né? Bom, agora que a gente tá aqui, a carne já tá com o molho ali finalizando, vou até baixar um pouquinho mais o fogo aqui pra deixar só pra manter quentinho. Queria falar pra gente finalizar um pouco sobre relacionamento. Uma das coisas que a gente tem percebido é que o mundo ele tá mais imediatista, né? Sim. E por consequência acaba influenciando em relacionamentos. Sim. Então eu queria saber um pouco de você sobre essa parte de ter tanto casamento terminando, namoros durando tão pouco. Isso chega muito no seu consultório? Como que você lida? Como que você ajuda as pessoas a lidar com isso? Sim, vamos colocar, né, a média cronológica aí. De 5 anos pós-pandemia, eu venho percebendo no consultório uma busca melhor para que resolva as situações, né, matrimoniais, de relacionamento, de namoro, noivado. Porque que acontece? Ao meu ver, né, quanto psicólogo, as pessoas elas não têm mais diálogo, né, elas não conversam. Elas minimizam aquilo que elas sentem ou elas preferem desabafar com outras pessoas, mas não conversam ali com a pessoa que está ao lado, né? E aquela velha situação, se eu tenho um problema, eu tenho que resolver. E procrastinar não vai resolver.
não é? Então, assim, o que eu percebo que o fim desses relacionamentos é 90% por falta de diálogo. Então, assim, acaba que eu não tolero uma coisinha ali, não tolero outra aqui, aí eu vou para um ambiente onde às vezes alguma pessoa me elogia, é mais legal comigo, rede social, eu acho que aquela coisa do momento é maravilhosa e que a outra pessoa vai ser diferente. Muitas pessoas acabam, às vezes, tendo um relacionamento extraconjugais e a hora que descobrem, enfim, vira aquele samba, aquela coisa, né, horrorenta. E por quê? Porque sempre busca do prazer momentâneo. É mais fácil buscar algo rápido para resolver a minha situação do que ir lá na minha casa, pontuar aquilo que não está legal com meu esposo, com a minha namorada, enfim, e tentar resolver. Então é por isso que os casamentos, os relacionamentos se dissolvem hoje com muita rapidez, por falta de paciência e diálogo para tentar ajudar a permanecer ali na relação. Legal, legal. E realmente eu tenho visto essa tendência, existe pesquisas, né? Pesquisas, muitos profissionais também que falam sobre isso, né? E isso é uma coisa que impacta muito. E falando sobre relacionamento, se eu pudesse te pedir 3 red flags de relacionamentos abusivos entre marido e mulher, ou que o marido faça com a mulher, ou que a mulher faça com o marido, 3 red flags. Para quem não sabe o que é red flag, é um alerta vermelho, vamos dizer assim, de que aquele relacionamento não tá tão legal. Então eu queria que você me desse 3 que você acha muito importante da pessoa prestar atenção. É quando a pessoa ela faz de tudo pelaquela outra pessoa, né? Ela organiza ali a casa, os filhos, ou até a vida ali do cônjuge e nada tá bom. Sempre diminui aquela pessoa. Ah, que isso aqui tá uma bosta, que isso aqui tá horrível, que você não presta, que é o famoso abuso psicológico, né? E a pessoa tá ali, às vezes ela tem uma dependência emocional ou até financeira com o cônjuge que ela não consegue sair dessa situação. Outra coisa, violência física, ou da mulher para com o homem, do homem com a mulher, ou relacionamento hétero, homossexual, indiferente. A agressividade, ela não é tolerável. E, inclusive, a gente fala muito sobre essa parte de agressão e tudo mais, que existe muito mais, obviamente, do homem para com a mulher, mas também existe da mulher para com o homem, né? Porque o homem, às vezes, se é um cara mais tranquilo tal, ele vai tentar se defender, mas a mulher ela também tem força, dependendo da mulher, né? Tem, claro, a gente escuta histórias que o cara apanha, né? Enfim, isso não é bacana, né? Eu falo onde a agressividade ou abuso psicológico acabou, né? Porque daí não tem mais nada nessa relação. Quando existe um apontando, existe 4 fazendo. Aquele assim. Quando o marido ou a esposa acusa, é porque a pessoa está aprontando. Então, traição, por exemplo, tem que tomar muito cuidado com Exatamente, quem fala muito. Ai, não trai. Ai, deixa eu olhar seu celular, não sei o quê. Certeza que está aprontando, porque eu só tenho conhecimento daquilo que eu faço. Entendeu? Legal, então, se eu estou apontando, eu estou fazendo, né? Eu quero diminuir o holofote para mim em você e jogar para o outro. Então, assim, isso também é um alerta. Então, aí o que acontece? Um começa a olhar o celular do outro olha o celular do outro, aí vai seguir, perseguir. Então, também eu acho que acabou o respeito, daí já acabou o relacionamento. E pra gente finalizar, então, pra gente poder se alimentar e comer o estrogonofe que vai bem com o garoto, eu quero saber sobre essa parte de atividade física relacionada à saúde mental. Eu tenho visto que você é uma pessoa que tem se cuidado muito, que tem sido inclusive um incentivador para muitas pessoas, tem ido para academia, faz tênis, faz vários esportes. O Henrique também, que inclusive eu quero trazer ele como convidado aqui para falar um pouco de saúde. Então eu queria saber de você como que isso impacta na vida das pessoas. Eu falo para meus pacientes assim, eu sou realmente aquilo que eu prego, eu faço comigo, né? Então eu pratico esporte 2 vezes ao dia, né? Entre musculação, tênis e corrida. E o que eu digo? Por que eu faço isso? Eu estou escolhendo a velhice que eu quero ter. Eu não vou ser jovem a vida toda, né? Infelizmente, todos nós vamos envelhecer. E se você fortalecer o seu corpo hoje, você vai ter uma velhice maravilhosa. Eu tive grande exemplo na minha vida, que foi meu avô materno, que ele era até jogador, foi um dos primeiros jogadores do ACP, enfim. Ele sempre, ali até seus 96, ele caminhava na praça. Ele morreu aos 100, como eu já disse anteriormente. 100 anos é muito tempo. E qual que é a regra da vitalidade, né? É você praticar esportes. E outra coisa, para mim, quanto psicóloga, por que eu falo que a pessoa tem que praticar
esporte. A pessoa que faz esporte, ela é mais feliz, ela é mais agradável, né? Ela vê menos problemas, porque o cérebro, ele entende que ele está liberando ali, né, as dopaminas, endorfinas, e ele está feliz com aquilo. A sua única preocupação é se a bolinha vai quicar na sua quadra ou não, né? É, com certeza. Não tem aquele medo de... Você esquece da vida, né? Sim, Isso e não, muito... não sou eu, Thaís. Todo neurologista, psiquiatra, e há estudos que falam e comprovam. Sobre o esporte. O esporte, por que hoje as pessoas adoecem muito? Elas levam uma vida sedentária. O nosso corpo humano, desde a época primata, os primatas andavam muito, não existia carro e moto. Sim. E hoje a gente faz tudo de carro, de moto, de bike, e não se exercita, né? Sim. Inclusive tem até um documentário que saiu recente, que inclusive não é um documentário, foi uma matéria que saiu, que mostrava sobre a Itália. Eu não sei se você chegou a ver. Sim. Que era a cidade com a maior longevidade do mundo. Sim. E eles se alimentavam de uma maneira assim, pão, massa. Eles comem muito. Eles comem muito. Porque o carboidrato forma energia. E Sim. por que as pessoas vivem tanto de dieta, né? Ao invés de praticar esporte? Se elas pensassem que elas podem comer o tanto que elas quiserem, se elas praticam esporte, elas vão estar consumindo essa energia. Sim. É por isso que o pessoal europeu é mais slim. Show. Vamos comer então? Certo. Vamos preparar um prato aqui? Bom, galera, então o Vai Bem com o Garoto fica por aqui. Queria agradecer a Thaís por ter aceito o convite. É um prazer receber você aqui na nossa cozinha. E falar que quem quiser seguir a Thaís nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo. Tanto da HT Clinic, que é a clínica que você tem junto com o Dr. Henrique, quanto a rede social pessoal. Beleza? Certo. Obrigada, eu que agradeço pelo convite e por ter contribuído um pouco com o dia de hoje. Top. Vai bem com? Garoto.